O título dessa mensagem é Yahushua, a fonte inesgotável, a fonte que jorra para a vida eterna, que enriquece a nossa alma. E nós vamos encontrar a prova suficiente do que estamos falando em Yahu-Hanan, capítulo 4, essa conversa que a majestade Yahushua teve com a mulher samaritana, contrariando inclusive a religiosidade, entre aspas, da época em que os Yahudim não se comunicavam com os samaritanos. Ele, Yahushua, o próprio Criador, está acima de todas essas tradições religiosas, igrejeiras, de regras e métodos, porque Ele é o Eu Sou. O Eu Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Os fariseus ouviram falar que Yahushua estava batizando mais discípulos do que Yahu-Hanan. Embora não fosse Yahushua quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Yahu ficou sabendo disso, Yahushua, no caso aqui, ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Aí começa aquela cena espetacular. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Yahukaf, que Yahukaf dera a seu filho Yahuzaf. Havia ali o poço de Yahukaf. Yahushua, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, a hora sexta, né? A hora sexta, chamada hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Yahushua: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como, sendo tu judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E a distância que havia entre um judeu e um Yahudi e os samaritanos. Como pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, os Yahudi. Yahushua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Yahu e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: Morriul, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso Morriul, ou aqui, acaso você se faz presente maior do que o nosso pai Jacó? No caso também aqui, o Caf. Eu não gosto muito de usar esse termo, que infelizmente algumas pessoas usam levianamente, chamar tratamento de você. Eu acho muito pobre diante da majestade. Então, mas aqui a mulher está questionando a majestade, vamos dizer assim, e até aí sem ter uma verdadeira compreensão com quem ela estava totalmente conversando. Maior do que o nosso pai Yahukaf, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Fez aqui uma pergunta. Maior do que o nosso pai Yahukaf, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Yahushua respondeu:
Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais, note bem, terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Morriul, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Bom, vamos ficar até o versículo 15 deste capítulo 4. Diálogo aqui, essa conversa entre Yahushua, a majestade, com aquela mulher samaritana. E nós encontramos dentro do texto sagrado a confirmação de que ele é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu estava pensando hoje, experiência minha pessoal, a vida sem daqueles que vivem sem o Salvador, que é essa fonte a jorrar para a vida eterna, é uma vida de sequidão. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, todos realmente que não nasceram de novo estão mortos nos seus delitos e pecados, condenados ao inferno, se não houver um arrependimento que pode ocorrer nas mais variadas situações, até mesmo nos últimos instantes de vida, ou um processo de ressurreição e um novo encontro com Ele. São outros mistérios que nós não vamos falar agora. Já foi publicado, inclusive, nesse sentido. Mas eu fico pensando, a sequidão, a vida sem Yahushua, que é essa fonte que nos alimenta, porque Ele é também o pão da vida, e elimina nossa sede, nossa necessidade. É algo impressionante, maravilhoso. Por sinal, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Porque Ele tem essa fonte. E que nos chama ainda a atenção é que essa fonte a jorrar para a vida eterna, que é a própria majestade Yahushua, pode beneficiar a 1 milhão, 2, 3, 7 bilhões de pessoas vivas e atuantes em todo o mundo, todos quantos que quiserem buscá-lo em espírito e verdade, porque Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente e pode suprir toda a nossa carência espiritual. Eu fico pensando na maravilha e o privilégio que nós temos. E às vezes, infelizmente, nem todos dão o devido valor. Porque sem essa fonte, sem a presença do nosso Salvador amado, a majestade dentro de nós, pelo seu Espírito, porque é o Espírito da verdade que gera essa fonte, não é mesmo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. E nos enviou o Consolador amado. Hoje nós somos o templo, a casa, a morada do Espírito, conforme 1 Coríntios 3,16. E humildemente eu posso sentir de dentro da minha alma sair essa fonte inesgotável, que nunca cessa, nem aqui e nem por toda a eternidade, porque o Espírito de Yahushua habita em nós.